Boa noite, que a graça e paz. Boa noite, que a graça e paz esteja fortemente com todos nós. Eu, Cleonilda Rosângela Peruso, vou estar lendo 3 capítulos da Bíblia, de Deuteronômio, os capítulos 32, 33 e 34, o Cântico de Moisés. Então Moisés pronunciou integralmente as palavras deste cântico aos ouvidos de toda a congregação de Israel. Inclinai os ouvidos, ó céus, e falarei, ouça a terra as palavras da minha boca. Goteje a minha doutrina como a chuva, destile a minha palavra como orvalho, como chuvisco sobre a relva e como gotas de água sobre a erva. Porque proclamarei o nome do Senhor, engrandecei o nosso Deus. Eis a rocha, suas obras são perfeitas, porque todos os seus caminhos são juízos. Deus é fidelidade, e não há nele injustiça, é justo e reto. Procederam corruptamente contra ele, já não são seus filhos, e sim suas manchas. É geração perversa e deformada. É assim que recompensas ao Senhor, povo louco e ignorante. Não é ele teu pai que te adquiriu, ele fez e te estabeleceu? Lembra-te dos dias da antiguidade. Atenda para os anos de gerações e gerações. Pergunta a teu pai, e ele te informará, aos teus anciãos, e eles te dirão. Quando o Altíssimo distribuía as heranças às nações, quando separava os filhos dos homens uns dos outros, fixou os limites dos povos, segundo o número dos filhos de Israel. Porque a porção do Senhor é o seu povo, Jacó é a parte da sua herança. Achou-o numa terra deserta, e num ermo solitário, povoado de uivos. Rodeou e cuidou dele. Guardou-o como a menina dos olhos, como a águia desperta a minha ninhada e voeja sobre os seus filhotes. Estende as asas, tomando-os, e os leva sobre elas. Assim só o Senhor o guiou, e não havia com ele Deus estranho. Ele o fez cavalgar sobre os altos da terra, comer as messes do campo, chupar mel da rocha e azeite da dura pederneira, coalhada de vacas e leite de ovelhas, com a gordura dos cordeiros, dos carneiros que pastam em Bazã e dos bodes que com os mais escolhido trigo, e bebeste o sangue das uvas, o mosto. Mas, engordando-se o meu amado, deu coices, engordou-se, engrossou-se, ficou nédio, e abandonou a Deus, que o fez, desprezou a rocha da sua salvação, com deuses estranhos, e provocaram a zelos com abominações, e irritaram. Sacrifício ofereceram aos demônios, não a Deus, a deuses que não conheceram. Novos deuses que vieram há pouco, dos quais não se estremeceram seus pais. Olvidaste a rocha que te gerou e te esqueceste do Deus que te deu ao ser? Viu isto o Senhor e os desprezou? Por causa da provocação de seus filhos e suas filhas? E disse, esconderei deles o rosto. Verei qual será o seu fim, porque são raça de perversidade, filhos em quem não há lealdade. A zelos me provocaram com aquilo que não é Deus, com seus ídolos me provocaram a ira, portanto eu os provarei a zelos, com aquele que não é povo, com louca nação os despertarei a ira, porque um fogo se acendeu no meu furor, e arderá até ao mais profundo do inferno, consumirá a terra e suas messes, e abrasará os fundamentos dos montes, e amontoarei males sobre eles, as minhas setas esgotarei contra eles. Consumidos serão pela fome, devorados pela febre, peste violenta, e contra eles
enviarei dentes de feras e ardente peçonha de serpente do pó. Fora devastará a espada em casa, o pavor, tanto ao jovem como à virgem, tanto à criança de peito como um homem encarnecido. Eu teria dito, por todos os cantos os espalharei e farei cessar a sua memória dentre os homens. Se eu não tivesse receado a provocação do inimigo, para que os seus adversários não se iludam, para que não digam, a nossa mão tem prevalecido e não foi o Senhor quem fez tudo isso, porque o meu povo é gente falta de conselho e neles não há entendimento. Tomará fossem eles sábios, então entenderiam isto e atentariam para o seu fim. Como poderiam só perseguir 1000 e 2 fazerem fugir 10.000? Se a sua rocha lhos não venderá, o Senhor lhos não entregará, porque a rocha deles não é como a nossa rocha, e os próprios inimigos o atestam. Porque a sua vinha é da vinha de Sodoma e dos campos de Gomorra? As suas uvas são uvas de veneno, seus cachos amargos? O seu vinho é ardente, veneno de répteis e peçonha terríveis de víboras? Não está isto guardado comigo, selado nos meus tesouros? A mim me pertence a vingança, a retribuição a seu tempo, quando resvalar o seu pé, porque o dia da sua calamidade está próximo e o seu destino se apressa em chegar. Porque o Senhor fará justiça ao seu povo e se compadecerá dos seus servos quando vir que o seu poder se foi, e já não há nem escravo nem livre. Então dirá, onde estão os seus deuses? E a rocha em quem confiavam? Deuses que comiam a gordura de seu sacrifício e bebiam o vinho de suas libações? Levante-se, eles, e vos ajude para que se haja esconderijo para vós outros. Vide agora que eu somente e mais nenhum Deus além de mim. Eu mato e eu faço viver, eu firo e faço sarar. E não há quem possa livrar alguém da minha mão. Levanto a mão aos céus e afirmo por minha vida eterna. Se eu afiar a minha espada reluzente e a minha mão exercitar o juízo, tomarei vingança contra os meus adversários e retribuirei aos que me odeiam. Embriagarei as minhas setas de sangue. A minha espada comerá carne do sangue dos mortos e dos prisioneiros das cabeças cabeludas do inimigo. Louvai, ó nações, o seu povo, porque o Senhor vingará o sangue dos seus servos, tomará a vingança dos seus adversários e fará expiação pela terra do seu povo. Veio Moisés e falou todas as palavras desse cântico ao ouvidos do povo, ele e Josué, filho de Nun. Tendo Moisés falado todas as palavras a todo o Israel, disse-lhe, aplicai o coração todas as palavras que hoje testifico entre vós, para que ordeneis os vossos filhos que cuide de cumprir todas as palavras dessa lei. Porque esta palavra não é para vós outros coisa vã, antes é a vossa vida, e por esta mesma palavra prolongareis os dias na terra, a qual passando o Jordão ides para a possuir. Último dia da vida de Moisés. Moisés vê do monte de Nebo a terra de Canaã. Naquele mesmo dia falou o Senhor a Moisés, dizendo, sobe a este monte de Abarim, ao monte Nebo, que está na terra de Moabe, defronte de Jericó, e vê a terra de Canaã, que aos filhos de Israel dou em possessão, e morrerá no monte a qual terás subido, e te recolherás ao teu povo, como Arão, teu irmão, morreu no monte Or e se recolheu ao seu povo. Porquanto prevaricastes contra mim no meio dos filhos de Israel, nas águas de Meribá, de Gades, no deserto de Zim, pois me não santificastes no meio dos filhos de Israel, pelo que verás a terra defronte de ti, porém não entrarás nela, na terra que dou aos filhos de Israel.
A bênção de Moisés. Essa é a bênção que Moisés, homem de Deus, deu aos filhos de Israel antes da sua morte. Disse, pois, o Senhor veio do Sinai e lhes alvoreceu de Seir. Resplandeceu desde o monte Parã e veio das miríades de santos. À sua direita havia para ele o fogo da lei. Na verdade, amas os povos. Todos os seus santos estão na tua mão. Eles se colocam a teus pés e aprendem das tuas palavras. Moisés nos prescreveu a lei, por herança da congregação de Jacó, e o Senhor se tornou rei ao seu povo amado, quando se congregaram os cabeças do povo com as tribos de Israel. Viva Rubem, e não morra, e não sejam poucos os seus homens. Isto é o que disse de Judá. Ouve, ó Senhor, a voz de Judá, e introduze-o no seu povo, com as tuas mãos peleja por ele. E se tu ajuda contra os seus inimigos, de Levi disse, dá ao Deus o teu Tumim e o teu Urim. Então, para o homem teu fidedigno que tu provaste em Maçã, com quem contendestes nas águas de Miribá. Aquele que disse a seu pai e sua mãe, nunca os vi, e não conheceu os seus irmãos, e não estimou os seus filhos, pois guardou a tua palavra e observou a tua aliança, ensinou os juízos a Jacó e a tua lei a Israel, ofereceu incenso às tuas narinas e holocausto sobre o teu altar. Abençoa o seu poder, ó Senhor, aceita a obra das suas mãos, fere os lombos dos que se levantam contra ele e os aborrecem, para que nunca mais se levantem. De Benjamim disse, o amado do Senhor habitará seguro com ele. Todo dia o Senhor protegerá, e ele descansará nos seus braços. De José disse, bendito o Senhor seja na tua terra, como que é mais excelente dos céus, do orvalho e das profundezas, com o que é mais excelente, daquilo que o sol amadurece e daquilo que os messes produzem, e mais excelente dos outeiros eternos, como o que é mais excelente dos montes antigos, como o que é mais excelente da terra e da sua plenitude, e da benevolência daquele que apareceu na sarça, que tudo isso venha sobre a cabeça de José, sobre a cabeça do príncipe entre seus irmãos. Ele tem a imponência do primogênito do seu touro, e as suas pontas são como as de um boi selvagem. Com elas rechaçará todos os povos até as extremidades da terra. Tais, pois, as miríades de Efraim, e tais os milhares de Manassés. De Zebulon disse, alegra-te, Zebulon, nas tuas saídas marítimas, e tu, Isacar, não nas tuas tendas. Os dois chamarão os povos ao monte, ali apresentarão ofertas legítimas, porque chuparão a abundância dos mares e os tesouros escondidos da areia. De Gade disse, bendito aquele que faz dilatar Gade, o qual habita como a leoa, e despedaça o braço e o alto da cabeça, e se promoveu da melhor parte, porquanto ali estava escondida a porção do chefe. Ela marchou adiante do povo, executou a justiça do Senhor e os seus juízos para com Israel. Dedã disse, Dan é leãozinho, saltará de Bazã. De Naphtali disse, Naphtali goza de favores e cheio de bênção do Senhor, possuirá o lago e o sul. De Asser disse, bendito seja Asser entre os filhos de Jacó, agrade a seus irmãos, e banhe em azeite o pé, sejam de ferro e de bronze os teus ferrolhos, e como os teus dias durará a tua paz. Não há outro, ó amado, semelhante a Deus, que cavalga sobre os céus para a tua ajuda, e com a sua alteza sobre as nuvens. O Deus eterno é a tua habitação, e por baixo de ti. Estende os braços eterno, ele expulsou o inimigo de diante de ti e disse, destrói-o. Israel, pois habitará seguro. A fonte de Jacó habitará ao sós numa terra de cereal e de vinho, e os seus céus destilarão orvalho. Felizes és tu, ó Israel. Quem é como tu?
povo salvo pelo Senhor, escudo que te socorre, espada que te dá alteza. Assim os teus inimigos te serão sujeitos e tu pisarás os seus altos. A morte de Moisés. Então subiu Moisés da campinas de Moabe ao monte de Nebo, ao zimo de Pisga, que está defronte a Jericó, e o Senhor lhe mostrou toda a terra de Gileade até Dan, e todo Naphtali, e a terra de Efraim, e Manassés, e toda a terra de Judá até o mar ocidental, e o Neguebe, e a campina do vale de Jericó, a cidade de palmeiras até Zoar. Disse-lhe o Senhor: esta é a terra que, sob juramento, prometi a Abraão, a Isaque, a Jacó, dizendo: a tua descendência a darei, eu te faço vê-la com os próprios olhos, porém não irás para lá. Assim morreu ali Moisés, servo do Senhor, na terra de Moabe, segundo a palavra do Senhor. Este o sepultou num vale, na terra de Moabe, de fronte de Bet-peor, e ninguém sabe, até hoje, o lugar da sua sepultura. Tinha Moisés a idade de 120 anos quando morreu. Não se lhe escureceram os olhos, nem se lhe abateu o vigor. Os filhos de Israel plantearam Moisés por 30 dias nas campinas de Moabe. Então se cumpriram os dias do pranto do luto por Moisés. Josué, filho de Num, estava cheio do espírito de sabedoria, porquanto Moisés impôs sobre ele as mãos. Assim os filhos de Israel lhe deram ouvidos e fizeram como o Senhor ordenara a Moisés. Nunca mais se levantou em Israel profeta algum como Moisés, com quem o Senhor houvesse tratado face a face, no tocante e todos os sinais e maravilhas que por mando do Senhor fez na terra do Egito. Faraó e a todos os seus oficiais e a toda a sua terra, e no tocante a todas as obras de sua poderosa mão, e aos grandes e terríveis feitos que operou Moisés à vista de todo Israel. Amém. Que a graça e paz esteja fortemente com todos nós, que Deus venha me abençoar, que eu possa ter saúde, mais voz, que às vezes eu tenho tentado me esforçar, mas muitas vezes tem acontecido algumas coisas com a minha saúde, mas Deus sempre me fortalecendo, porque assim como Jesus diz, tenho bom ânimo, eu venci o mundo. Se Ele passou por tantas coisas, o que nós passamos é bem pequeno do que Ele passou. Que Deus nos abençoe, nos encha de vigor, de fé, de esperança e coragem. No nome santo de Jesus Cristo. Amém.